O Salmo 4 é uma oração noturna que o rei Davi escreveu num momento de grande angústia, quando estava sendo perseguido e caluniado pelos seus inimigos. Ele precisava dormir, mas o seu coração estava perturbado pelas injustiças que sofria e pelas mentiras que espalhavam sobre ele. No entanto, Davi não permitiu que a amargura roubasse a sua paz, nem que o medo impedisse o seu descanso. Ele levantou os seus olhos ao Senhor e declarou: Responde-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Esta é a primeira lição poderosa que aprendemos. Quando o dia foi difícil, quando fomos incompreendidos ou injustiçados, não devemos guardar essas dores dentro de nós durante a noite. Devemos clamar a Deus, sabendo que Ele é o nosso defensor, o nosso advogado celestial que conhece toda a verdade do nosso coração. Davi continua dizendo: Na angústia me deste alívio. Repara nesta promessa maravilhosa. Deus não apenas ouve o nosso clamor, Ele responde trazendo alívio real para a nossa alma. Muitas vezes chegamos à noite carregando as tensões do dia, as palavras duras que ouvimos, as situações que nos feriram. Mas quando oramos o Salmo 4, estamos a dizer: Senhor, eu escolho entregar-te tudo isto antes de dormir, porque confio que tu cuidas de mim e que amanhã será um novo dia com as tuas misericórdias renovadas. Vamos orar. Pai amado, nós vimos até a tua presença nesta noite com corações que precisam de paz, com mentes que precisam de descanso, com almas que precisam sentir a tua proteção. Assim como Davi clamou a ti nas horas mais difíceis, nós também clamamos agora. Responde-nos, ó Deus da nossa justiça. Tu conheces cada situação que enfrentamos hoje, cada palavra que nos feriu, cada preocupação que carregamos. Nós te pedimos alívio para as nossas angústias, consolo para os nossos corações cansados e a certeza de que não estamos sozinhos nesta caminhada. Senhor, há tantas vozes ao nosso redor que tentam nos confundir, que espalham mentiras, que distorcem a verdade sobre quem somos. Assim como os inimigos de Davi falavam contra ele, há pessoas que não nos compreendem, que julgam sem conhecer, que ferem com palavras. Mas nós escolhemos nesta noite não guardar amargura, não alimentar ressentimento, não permitir que a injustiça roube a nossa paz. Nós entregamos nas tuas mãos cada situação de conflito, cada relacionamento quebrado, cada mal entendido. Tu és o nosso juiz justo, tu conheces a verdade, e nós confiamos que farás justiça no teu tempo perfeito. Enquanto dormimos, que o teu Espírito Santo trabalhe nos corações, que traga reconciliação onde há divisão, que restaure o que foi quebrado. Senhor Jesus, nós declaramos sobre as nossas vidas o que Davi declarou: ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Esta noite o nosso sacrifício é entregar-te tudo aquilo que nos pesa, tudo aquilo que nos tira o sono, tudo aquilo que nos rouba a alegria. Oferecemos a ti as nossas preocupações financeiras, sabendo que tu és o nosso provedor fiel. Oferecemos a ti as nossas ansiedades sobre o futuro, confiando que tens um plano perfeito para cada um de nós. Oferecemos a ti os nossos medos sobre a saúde, crendo que tu és o Deus que sara todas as nossas enfermidades. Oferecemos a ti as nossas dúvidas e incertezas, descansando na certeza de que a tua palavra é verdadeira e as tuas promessas são fiéis. Pai, ensina-nos a confiar em ti de todo o nosso coração e a não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. Quando a lógica humana diz que não há solução, tu abres caminhos onde não existem. Quando as circunstâncias gritam impossível, tu dizes que todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Fortalece a nossa fé nesta noite, para que possamos dormir, não baseados no que vemos, mas na certeza de quem tu és. Deus de toda consolação, nós te agradecemos porque enquanto muitos perguntam, quem nos mostrará o bem? Nós temos a resposta. Tu, Senhor, és a fonte de todo bem em nossas vidas. Tu já fizestes resplandecer sobre nós a luz do teu rosto, e essa luz é suficiente para iluminar qualquer escuridão que tentemos enfrentar. Nesta noite,
Pedimos que essa luz divina brilhe sobre cada pessoa que está a ouvir esta oração, que ela penetre nos lugares mais sombrios da alma, que dissipe todo medo, que afaste toda tristeza, que cure toda ferida emocional. Senhor, há pessoas que chegaram ao fim deste dia sentindo-se vazias, sem alegria, sem motivação para continuar. Mas Tu prometes no Salmo 4 que colocas alegria no nosso coração, uma alegria que é maior do que a daqueles que têm abundância de trigo e vinho. Esta é uma alegria que não depende das circunstâncias externas, mas da presença do Teu Espírito dentro de nós. Derrama essa alegria sobrenatural sobre cada coração abatido nesta noite. Que acordemos amanhã com um novo ânimo, com esperança renovada, com a certeza de que vale a pena continuar porque Tu estás conosco. Pai Celestial, nós chegamos agora à promessa mais linda do Salmo 4, aquela que nos traz paz verdadeira para dormir. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Senhor, quantas noites passamos a revirar na cama, com a mente acelerada, pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo? Quantas vezes o sono fugiu de nós, porque a preocupação tomou conta dos nossos pensamentos? Mas Tu prometes que podemos deitar em paz e dormir imediatamente, não porque tudo está resolvido, mas porque confiamos em Ti. A paz que Tu dás não é a ausência de problemas, é a presença de Deus no meio dos problemas. É saber que enquanto dormimos, Tu continuas a trabalhar, a cuidar, a proteger, a providenciar. Senhor, nós escolhemos nesta noite soltar o controle de tudo e descansar na certeza de que Tu tens tudo sob controle. Liberta-nos da necessidade de resolver tudo antes de dormir. Ensina-nos a confiar que amanhã, com as Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, teremos a sabedoria e a força necessárias para enfrentar o que vier. Senhor da paz, nós oramos especialmente por aqueles que sofrem de insônia, que passam noites em claro atormentados por pensamentos negativos. Toca neles neste momento com o Teu poder curador. Acalma as suas mentes agitadas, tranquiliza os seus corações aflitos, traz descanso aos seus corpos cansados. Que sintam o Teu abraço protetor, envolvendo-os como um manto de paz. Pai, remove toda a ansiedade que impede o sono, toda a preocupação que rouba o descanso, todo medo que mantém os olhos abertos durante a madrugada. Declara sobre cada pessoa a Tua palavra que diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Que esta verdade penetre profundamente no coração de cada um, trazendo a segurança de que não estão sozinhos, nunca estiveram e nunca estarão. Tu és o Deus que não dorme nem cochila, que vigia sobre nós a cada segundo. Enquanto descansamos, Tu trabalhas. Enquanto dormimos, Tu cuidas. Enquanto repousamos, Tu guardas. Pai misericordioso, nós oramos também por aqueles que enfrentam situações de perigo real, que vivem em ambientes inseguros, que temem pela sua segurança física durante a noite. Senhor, Tu prometeste no Salmo 4 que nos fazes repousar seguros. Estende a Tua mão poderosa de proteção sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada pessoa que precisa sentir-se segura. Envia os Teus anjos para acamparem ao redor daqueles que Te temem e os livra de todo o mal. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere, que nenhum mal nos alcance, que nenhum perigo nos toque. Coloca um cerco de proteção divina ao redor das nossas casas, das nossas famílias, dos nossos filhos, que possamos dormir tranquilos, sabendo que o Deus Todo-Poderoso é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso protetor que nunca falha. Senhor, para aqueles que moram sozinhos e sentem medo durante a noite, revela-lhes a Tua presença constante. Que sintam que não estão sós, que Tu estás ali no quarto com eles, guardando o seu sono, vigiando sobre eles com amor de Pai. Senhor Jesus, nós Te pedimos que cures as feridas emocionais que carregamos e que muitas vezes impedem o nosso descanso. Há palavras duras que foram ditas hoje e que ainda ecoam na nossa mente. Há rejeições que experimentamos e que machucaram profundamente.
Há decepções que vivemos e que deixaram o coração pesado. Senhor, Tu és próximo dos que têm o coração quebrantado e salvas-os de espírito abatido. Aproxima-te de cada pessoa ferida nesta noite. Derrama o Teu bálsamo curador sobre cada dor, sobre cada mágoa, sobre cada tristeza. Transforma a nossa dor em força, as nossas lágrimas em sementes de vitória, a nossa angústia em testemunho de superação. Que acordemos amanhã não com as mesmas feridas de hoje, mas com cicatrizes que mostram que fomos curados pelo Teu poder. Senhor, há pessoas que carregam traumas de anos, que revivem durante a noite situações dolorosas do passado. Liberta-as dessas memórias que torturam, desses pesadelos que atormentam, dessas lembranças que roubam a paz. Cura o passado e dá-lhes um futuro cheio de esperança. Pai amoroso, nós oramos pelos nossos filhos nesta noite. Que eles também possam experimentar o descanso seguro que vem de Ti. Protege-os enquanto dormem, guarda as suas mentes de pesadelos e medos noturnos, enche os seus corações com a paz que só Tu podes dar. Senhor, há crianças que têm medo do escuro, que não conseguem dormir sozinhas, que acordam assustadas durante a noite. Revela-te a elas como o Pai protetor que está sempre presente. Que sintam a Tua presença como uma luz suave que afasta todo medo. Abençoa também os nossos cônjuges, que possam ter um sono reparador e acordar renovados. Fortalece os laços do nosso casamento, traz harmonia aos nossos lares. Enche as nossas casas com o Teu amor e a Tua paz. Senhor, oramos pelos nossos pais idosos que muitas vezes sofrem com dores e dificuldades para dormir. Alivia as suas dores, conforta os seus corações, dá-lhes noites tranquilas de descanso. Que sintam o cuidado dos filhos e, acima de tudo, o Teu cuidado paternal que nunca falha. Senhor da paz, nós declaramos sobre as nossas vidas nesta noite que escolhemos confiar em Ti completamente. Não importa o que aconteceu hoje, não importa o que pode acontecer amanhã, a nossa confiança está firmada na rocha que é Cristo Jesus. Tu és o nosso refúgio nas tempestades, a nossa fortaleza nos dias de angústia, o nosso escudo contra todo o mal. Nós nos deitamos em paz porque sabemos que só Tu, Senhor, nos fazes repousar seguros. Esta segurança não vem das nossas circunstâncias, não vem do dinheiro no banco, não vem da ausência de problemas. Esta segurança vem de saber que pertencemos a Ti, que somos Teus filhos amados, que nada pode nos separar do Teu amor. Senhor, enquanto o mundo ao nosso redor pode estar em caos, nós temos paz, porque Tu és o príncipe da paz que habita em nós. Que esta noite seja marcada por um sono profundo e restaurador, por sonhos que vêm de Ti, por um descanso que renova completamente o nosso ser. Prepara-nos durante o sono para o novo dia que vem. Enche-nos de força e coragem para enfrentar os desafios de amanhã, com a certeza de que Tu irás conosco. Pai Celestial, nós oramos agora por todas as áreas específicas das nossas vidas que precisam da Tua intervenção. Começamos pelas nossas finanças, Senhor. Tu sabes das necessidades que temos, das contas que precisam ser pagas, das dívidas que nos preocupam. Nós Te pedimos provisão sobrenatural, portas de oportunidade que se abram, sabedoria para gerir bem o que temos. Que possamos dormir tranquilos sabendo que Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Não permitiremos que a ansiedade financeira roube o nosso sono, porque confiamos que o mesmo Deus que alimenta os pássaros do céu cuidará de nós, que somos muito mais valiosos. Senhor, abençoa o trabalho das nossas mãos. Multiplica os nossos recursos, abre fontes de renda que nem imaginamos. Ensina-nos a ser fiéis nos dízimos e ofertas, a dar com alegria, a confiar que quando honramos a Ti com as nossas finanças, Tu abres as janelas do céu para nos abençoar. Liberta-nos de toda mentalidade de escassez e enche-nos com a convicção de que servimos a um Deus de abundância, que supre todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Senhor Jesus, nós oramos pela nossa saúde física nesta noite. Tu conheces cada dor que sentimos, cada enfermidade que enfrentamos,
cada limitação do nosso corpo. Estende a tua mão curadora sobre nós enquanto dormimos. Que o sono seja reparador, que o corpo se regenere, que as células se renovem. Para aqueles que sofrem de doenças crônicas, que sintam alívio das dores durante a noite. Para aqueles que aguardam resultados de exames, que recebam notícias favoráveis. Para aqueles em tratamento, que vejam progresso e melhoria. Senhor, Tu és o mesmo Deus que curou os enfermos nos tempos bíblicos e o Teu poder não mudou. Cremos que pela Tua chaga fomos sarados. Declara vida sobre cada órgão, sobre cada sistema do nosso corpo. Fortalece o nosso sistema imunológico, regula a nossa pressão arterial, equilibra as nossas hormonas, restaura o que está danificado. Que acordemos amanhã sentindo-nos revigorados, com mais energia, com mais disposição. Senhor, cura também as doenças invisíveis, a depressão, a ansiedade, o pânico, o estresse. Traz equilíbrio químico ao nosso cérebro, paz à nossa mente, alegria ao nosso coração. Deus de amor, nós oramos pelos nossos relacionamentos. Senhor, Tu nos criaste para vivermos em comunidade, para amarmos e sermos amados. Restaura os relacionamentos que estão quebrados nas nossas vidas, onde a mágoa traz perdão, onde a distância traz reconciliação, onde há conflito traz paz. Senhor, há famílias divididas por brigas antigas, há amizades desfeitas por mal-entendidos, há casamentos à beira do fim. Intervém com o Teu poder restaurador. Amolece os corações endurecidos, abre os olhos para que vejam o valor do outro, dá humildade para pedir perdão e graça para perdoar. Senhor, abençoa os solteiros que desejam encontrar um companheiro. Prepara-os durante este tempo de espera, molda o seu caráter, ensina-os a amar a si mesmos primeiro. No tempo certo, traz a pessoa certa, aquela que Tu escolheste desde a fundação do mundo. Para os casados, renova o amor, reacende a paixão, fortalece o compromisso. Que os casais possam dormir abraçados em paz um com o outro, gratos por terem alguém para partilhar a vida. Pai misericordioso, nós oramos pelos nossos empregos e carreiras. Senhor, para aqueles que estão empregados, dá-lhes favor no ambiente de trabalho, que sejam reconhecidos pelo seu esforço, que tenham bons relacionamentos com colegas e superiores, que encontrem satisfação no que fazem. Protege-os de injustiças, de assédio, de ambientes tóxicos. Para aqueles que estão desempregados, abre portas de oportunidade. Conecta-os com as pessoas certas, faz com que os seus currículos sejam notados, prepara-os para as entrevistas. Senhor, Tu tens um propósito para cada vida, um chamado específico. Revela a cada pessoa qual é o seu propósito, onde Tu queres que eles usem os talentos que lhes deste. Para os empresários e empreendedores, dá sabedoria nas decisões, criatividade nas estratégias, integridade nos negócios. Que os seus negócios prosperem, não apenas para benefício próprio, mas para que possam ser bênção para muitos. Senhor, abençoa também os estudantes que precisam de descanso para absorver o que aprenderam. Dá-lhes memória excelente, compreensão rápida, sabedoria para aplicar o conhecimento. Senhor da Justiça, nós oramos por proteção contra todo o mal nesta noite. Declara um cerco de fogo ao redor de cada pessoa que está a ouvir esta oração. Que nenhum mal nos toque, que nenhum acidente nos alcance, que nenhuma tragédia entre nas nossas casas. Senhor, vivemos em tempos perigosos onde a violência aumenta, onde o mal parece prevalecer. Mas Tu és mais forte do que qualquer força das trevas. Tu és o nosso escudo, a nossa torre forte, o nosso libertador. Protege-nos de assaltos, de acidentes, de doenças súbitas, de qualquer plano do inimigo contra as nossas vidas. Senhor, há pessoas que moram em bairros perigosos, que temem sair de casa, que vivem com medo constante. Sê Tu o protetor deles, coloca anjos ao redor das suas casas, faz com que os malfeitores passem ao largo. Para aqueles que viajam, que precisam estar nas estradas, dá-lhes jornada segura. Guarda-os de acidentes, de pneus furados, de motoristas imprudentes. Que cheguem aos seus destinos em segurança, protegidos pela Tua mão poderosa,
Pai amoroso, nós oramos pelas nossas emoções e saúde mental. Senhor, Tu conheces as batalhas internas que enfrentamos, as lutas que ninguém vê. Há pessoas que sorriem durante o dia, mas choram durante a noite. Há pessoas que parecem fortes, mas estão a desmoronar por dentro. Senhor, sê presente na dor emocional de cada um. Cura a depressão que rouba a alegria de viver, a ansiedade que paralisa, o pânico que aterroriza. Traz equilíbrio emocional, estabilidade mental, paz interior. Senhor, para aqueles que lutam com pensamentos suicidas, que sentem que não há mais razão para continuar, revela-lhes o valor imenso que têm aos Teus olhos. Mostra-lhes que a vida deles tem propósito, que há pessoas que precisam deles, que o melhor ainda está por vir. Afasta todo pensamento destrutivo, toda tentação de desistir. Enche-os com esperança, com vontade de viver, com sonhos para o futuro. Senhor, conecta-os com pessoas que possam ajudar, com profissionais competentes, com comunidades de apoio, que ninguém enfrente as suas batalhas sozinho. Senhor Jesus, nós oramos pelos nossos sonhos e visões para o futuro. Tu plantaste sonhos no nosso coração, visões do que podemos nos tornar, do que podemos alcançar. Mas muitas vezes, o desânimo, as circunstâncias difíceis e as vozes negativas tentam matar esses sonhos. Senhor, reaviva os sonhos que estão adormecidos. Ressuscita as visões que pareciam mortas. Dá-nos coragem para sonhar grande, para crer no impossível, para dar passos de fé. Que possamos dormir esta noite sonhando com o futuro que Tu preparaste para nós, não com medo do que pode dar errado, mas com expectativa do que Tu farás. Senhor, remove todo o limite mental que colocamos sobre as nossas vidas. Expande a nossa visão, alarga as nossas tendas, faz-nos crer que podemos ir mais longe do que imaginamos. Tu és o Deus do impossível, o Deus que faz muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Que acordemos amanhã com renovada determinação para perseguir os sonhos que Tu colocaste em nós. Pai Celestial, nós oramos pela nossa vida espiritual. Senhor, que a nossa fé cresça cada dia, que a nossa intimidade contigo se aprofunde, que o nosso amor por Ti aumente. Perdoa-nos pelas vezes em que Te negligenciamos, em que a correria do dia nos afastou da Tua presença, em que priorizamos outras coisas acima de Ti. Senhor, ensina-nos a fazer desta oração noturna um hábito sagrado, um encontro diário contigo antes de dormir. Que possamos encerrar cada dia na Tua presença, entregando-Te tudo, buscando a Tua face, ouvindo a Tua voz. Senhor, há pessoas que se afastaram de Ti, que deixaram esfriar o primeiro amor, que estão vivendo longe dos Teus caminhos. Chama-as de volta nesta noite, que sintam saudade da Tua presença, que se lembrem de como era bom caminhar contigo. Remove todo orgulho que impede o retorno, toda vergonha que diz que é tarde demais. Nunca é tarde para voltar para casa, nunca é tarde para recomeçar contigo. Recebe-os de braços abertos, como o Pai recebeu o Filho pródigo. Senhor da paz, nós oramos pelos nossos lares. Que as nossas casas sejam santuários de paz, lugares onde a Tua presença habita, espaços de amor e harmonia. Expulsa toda discórdia, toda briga, toda falta de respeito. Que as famílias possam sentar juntas, conversar, rir, partilhar. Senhor, há lares onde reina o silêncio frio, onde as pessoas vivem sob o mesmo teto, mas estão distantes emocionalmente. Quebra essas barreiras, derrete o gelo, traz calor humano e afeto. Senhor, abençoa as mães que se deitam exaustas depois de um dia inteiro cuidando da família. Que sintam que o seu trabalho é valorizado, que o seu amor não passa despercebido. Renova as suas forças enquanto dormem, que acordem prontas para um novo dia. Abençoa os pais que carregam o peso de prover para a família. Que não se sintam sobrecarregados, que encontrem equilíbrio entre trabalho e família, que sejam presentes na vida dos filhos. Senhor, protege as crianças e adolescentes das influências negativas, das tentações do mundo, dos perigos da internet. Guarda a sua inocência, protege a sua pureza, guia-os no caminho certo.
Deus de toda sabedoria, nós oramos pela nossa mente e pelos nossos pensamentos durante o sono. Senhor, a mente não para quando dormimos. Ela continua a processar, a sonhar, a trabalhar. Guarda os nossos pensamentos durante a noite, que não sejam atormentados por pesadelos, por memórias dolorosas, por medos irracionais. Que os nossos sonhos sejam pacíficos, até mesmo reveladores. Senhor, Tu falas através de sonhos. Assim como falaste com José, com Daniel, com tantos outros na Bíblia. Se tens algo para nos revelar, fala conosco através dos sonhos desta noite. Dá-nos sonhos que trazem direção, que trazem resposta para as nossas perguntas, que trazem conforto para as nossas dores. Mas protege-nos de sonhos perturbadores que vêm do inimigo para nos roubar a paz. Declara que todo pesadelo é cancelado em nome de Jesus, que todo terror noturno é quebrado, que toda opressão espiritual é removida, que possamos dormir profundamente, acordar descansados, lembrar-nos apenas do que é bom e edificante. Pai misericordioso, nós oramos pelos que estão em hospitais nesta noite, pelos que sofrem dores intensas, pelos que lutam pela vida. Senhor, visita cada quarto de hospital, cada leito de enfermaria, cada unidade de cuidados intensivos. Toca com o Teu poder curador, traz alívio para a dor, esperança para o desespero, vida onde há risco de morte. Conforta as famílias que vigiam à cabeceira dos seus entes queridos, que passam noites em claro cheios de preocupação. Dá-lhes forças para continuar, fé para crer, paz em meio à tempestade. Senhor, abençoa os médicos e enfermeiros que trabalham durante a noite, que cuidam dos doentes enquanto a maioria dorme. Dá-lhes sabedoria nas decisões, compaixão no trato, excelência no cuidado. Que sejam instrumentos nas Tuas mãos para trazer cura e restauração. Senhor, há pessoas que estão sozinhas nesta noite, sem família, sem amigos, sem ninguém que se importe. Sê Tu a companhia deles, o amigo mais chegado que um irmão, o pai que nunca abandona. Que sintam a Tua presença de forma tão real que saibam que nunca estão verdadeiramente sozinhos. Senhor Jesus, nós oramos agora por libertação de tudo aquilo que nos prende e impede o nosso descanso pleno. Liberta-nos de vícios que escravizam, o vício do álcool, das drogas, do cigarro, da pornografia, dos jogos, das compras compulsivas. Senhor, Tu vieste para libertar os cativos, para proclamar liberdade aos presos. Declara liberdade sobre cada pessoa que está presa em algum vício nesta noite. Quebra as correntes, rompe as algemas, destrói os grilhões. Dá força de vontade para resistir à tentação, sabedoria para buscar ajuda, coragem para admitir que precisam de auxílio. Senhor, conecta-os com grupos de apoio, com comunidades de recuperação, com pessoas que já venceram as mesmas batalhas, que não sintam vergonha de pedir ajuda, porque todos precisamos uns dos outros. Senhor, cura a raiz dos vícios, aquilo que levou a pessoa a buscar refúgio em substâncias ou comportamentos destrutivos. Cura a dor emocional, o trauma, a rejeição, o abandono que está por trás do vício. Preenche o vazio que tentam preencher com coisas erradas, com a Tua presença, com o Teu amor, com o Teu propósito. Pai Celestial, nós oramos pela nossa vida financeira com mais profundidade. Senhor, ensina-nos a ser bons administradores daquilo que nos confias. Dá-nos sabedoria para fazer orçamentos, para poupar, para investir sabiamente. Liberta-nos do consumismo que nos leva a comprar o que não precisamos com dinheiro que não temos. Ensina-nos a diferença entre necessidade e desejo, entre o essencial e o supérfluo. Senhor, para aqueles que estão endividados, que se sentem sufocados pelas dívidas, traz estratégias sobrenaturais de pagamento. Multiplica os recursos, abre oportunidades de renda extra, negocia dívidas de forma favorável. Que possam ver luz no fim do túnel, que tenham esperança de que é possível sair dessa situação. Senhor, quebra toda maldição financeira que possa estar operando nas nossas vidas, toda palavra negativa que foi falada sobre as nossas finanças, todo padrão de escassez que veio de gerações anteriores. Declara que somos abençoados na cidade e no campo,
na entrada e na saída. Que tudo o que as nossas mãos tocam prospera. Senhor da vida, nós oramos pelos casais que desejam ter filhos, mas enfrentam dificuldades. Senhor, Tu és o Deus que abre ventres, que concede o milagre da vida. Assim como fizeste com Sara, com Ana, com Isabel, faz também com cada casal que espera por um filho. Toca nos seus corpos, corrige o que está errado, equilibra as hormonas, prepara o útero. Senhor, para aqueles que já passaram por perdas, por abortos espontâneos, que carregam a dor de sonhos interrompidos, traz cura emocional. Consola os seus corações, renova a esperança, dá-lhes fé para tentar novamente. Senhor, abençoa também os processos de adoção que estão em andamento. Acelera os trâmites, remove os obstáculos burocráticos, conecta os pais com as crianças que Tu preparaste para eles, que logo possam ter nos braços o filho que tanto esperam. Senhor, para aqueles que já têm filhos, dá-lhes sabedoria para educá-los nos Teus caminhos. Que sejam pais presentes, amorosos, firmes quando necessário, mas sempre cheios de graça. Protege os filhos de todo mal, guarda-os em todos os seus caminhos. Deus de misericórdia, nós oramos pelos idosos que muitas vezes são esquecidos e negligenciados. Senhor, há idosos que passam dias inteiros sozinhos, sem visitas, sem uma palavra de carinho, sem ninguém que se importe. Consola os seus corações solitários, faz com que sintam que ainda são valiosos, que ainda têm propósito. Senhor, levanta pessoas para visitá-los, para cuidar deles, para dar-lhes atenção. Que os filhos se lembrem dos seus pais idosos, que não os abandonem nos asilos, que honrem aqueles que lhes deram a vida. Senhor, para os idosos que sofrem de doenças como Alzheimer e demência, que mesmo quando a memória falha, possam sentir o Teu amor. Dá paciência e amor aos cuidadores que lidam com essas situações tão difíceis. Senhor, abençoa os idosos com saúde, com lucidez mental, com alegria de viver. Que os seus últimos anos sejam os melhores, cheios de paz, de amor, de momentos preciosos com a família. Que possam dormir tranquilos, sabendo que viveram bem, que deixaram um legado, que serão lembrados com carinho. Senhor Jesus, nós oramos por aqueles que enfrentam batalhas legais, processos judiciais, situações de injustiça no sistema. Senhor, Tu és o juiz justo, aquele que vê além das aparências, que conhece toda a verdade. Intervém nos tribunais, influencia os juízes, faz com que a verdade prevaleça. Para aqueles que foram injustamente acusados, traz evidências que provem a sua inocência. Para aqueles que lutam por direitos que lhes foram negados, concede vitória. Senhor, há pessoas que esperam há anos por uma sentença, que vivem na incerteza, que não conseguem seguir em frente por causa de processos pendentes. Acelera os processos, traz resolução rápida, faz justiça. Senhor, protege também aqueles que trabalham no sistema de justiça com integridade. Os advogados honestos, os juízes justos, os promotores que buscam a verdade. Guarda-os de corrupção, de pressões indevidas, de ameaças. Que possam fazer o seu trabalho com excelência e integridade. Senhor, para aqueles que estão presos injustamente, que aguardam julgamento há anos, traz libertação. Abre as portas da prisão como fizeste com Pedro. Quebra as correntes como fizeste com Paulo e Silas. Pai amoroso, nós oramos pela nossa alimentação e hábitos de vida. Senhor, o nosso corpo é templo do Espírito Santo e precisamos cuidar bem dele. Dá-nos disciplina para fazer escolhas saudáveis, para comer com moderação, para evitar excessos. Liberta-nos de compulsões alimentares, de transtornos como bulimia e anorexia, de uma relação doentia com a comida. Senhor, para aqueles que lutam com o peso, que se sentem desconfortáveis com o próprio corpo, que já tentaram 1000 dietas sem sucesso, traz a solução definitiva. Não uma solução rápida e temporária, mas uma transformação real e duradoura. Dá-lhes motivação para se exercitar, sabedoria para escolher bem os alimentos, paciência para ver os resultados a longo prazo. Senhor, cura os que sofrem de diabetes, de hipertensão, de colesterol alto,
de doenças relacionadas com a alimentação. Regula o metabolismo, equilibra o organismo, restaura a saúde. Que possamos honrar-te também através do cuidado com o nosso corpo, não por vaidade, mas porque queremos estar saudáveis para cumprir o propósito que tens para nós. Senhor da paz, nós oramos pelos que trabalham durante a noite enquanto a maioria dorme. Os médicos e enfermeiros nos hospitais, os policiais e bombeiros que nos protegem, os motoristas de transporte, os seguranças, os trabalhadores de fábricas em turnos noturnos. Senhor, abençoa cada um deles, protege-os enquanto trabalham, dá-lhes energia e disposição. Que quando chegarem em casa possam descansar profundamente, que o sono seja reparador mesmo durante o dia. Senhor, abençoa também as suas famílias que muitas vezes sentem a falta da sua presença durante a noite. Compensa o tempo que estão ausentes, fortalece os laços familiares, faz com que os momentos juntos sejam de qualidade. Senhor, para aqueles que trabalham em condições difíceis, em ambientes perigosos, em situações de risco, estende a tua mão de proteção. Que nenhum acidente aconteça, que nenhum mal os alcance, que voltem em segurança para as suas casas. Valoriza o trabalho de cada um, que sejam reconhecidos e recompensados justamente pelo que fazem. Que não se sintam invisíveis ou desvalorizados, mas que saibam que tu vês e que o trabalho deles é importante. Pai Celestial, nós oramos pelos missionários e pastores que servem em lugares difíceis, que levam o Evangelho a regiões perigosas, que sacrificam o conforto para cumprir o chamado. Senhor, protege-os de perseguições, de doenças tropicais, de perigos nas viagens. Provê para todas as suas necessidades, envia suporte financeiro, levanta pessoas para apoiá-los em oração. Que não se sintam sozinhos ou esquecidos, mas que saibam que há uma igreja que ora por eles, que se importa com eles. Senhor, dá-lhes fruto no ministério, que vejam vidas transformadas, que vejam igrejas plantadas, que vejam o teu reino avançar. Renova as suas forças quando estiverem cansados, renova a visão quando desanimarem, renova o chamado quando duvidarem. Senhor, abençoa também os pastores das nossas igrejas locais. Eles carregam fardos pesados, lidam com problemas de tantas pessoas, dão de si mesmos constantemente. Que eles também tenham tempo para descansar, para cuidar das suas próprias famílias, para renovar a sua própria alma. Protege-os de burnout, de desânimo, de críticas destrutivas. Levanta pessoas para apoiá-los, para encorajá-los, para servi-los também. Senhor Jesus, nós oramos pelas nações do mundo nesta noite. Senhor, há tanta divisão, tanto ódio, tanta injustiça. Há guerras que destroem vidas inocentes, há fome que mata crianças, há pandemias que assustam a humanidade. Senhor, intervém com o teu poder. Traz paz onde há guerra, traz justiça onde há opressão, traz cura onde há doença. Levanta líderes tementes a ti, que governem com sabedoria e integridade, que se importem verdadeiramente com o povo. Remove do poder aqueles que são corruptos, que abusam da autoridade, que causam sofrimento. Senhor, protege os cristãos perseguidos ao redor do mundo. Há irmãos nossos que arriscam a vida para se reunir, que são presos por ter uma Bíblia, que são mortos por confessar o teu nome. Fortalece-os, consola-os, faz com que sintam que não estão sozinhos. Que o sangue dos mártires seja semente de novos cristãos, que a igreja cresça mesmo em meio à perseguição. Senhor, apressa a tua volta. Vem buscar a tua igreja, vem estabelecer o teu reino de paz e justiça. Até lá, usa-nos como instrumentos teus para fazer a diferença no mundo. Deus de toda graça, nós oramos pela nossa capacidade de perdoar e de pedir perdão. Senhor, há mágoas antigas que carregamos há anos, há ressentimentos que envenenam a nossa alma, há raízes de amargura que contaminam tudo. Senhor, dá-nos graça para perdoar como tu nos perdoaste. Não porque as pessoas merecem, mas porque nós precisamos ser livres. O perdão não justifica o que fizeram conosco, mas liberta-nos da prisão emocional. Senhor, há pessoas que precisam pedir perdão, mas o orgulho impede.
Quebra esse orgulho. Dá humildade para reconhecer os erros, coragem para dar o primeiro passo. Que possamos dormir esta noite com a consciência limpa, sem dever nada a ninguém, em paz com Deus e com os homens. Senhor, para aqueles que não conseguem perdoar a si mesmos, que carregam culpa por erros do passado, que se condenam constantemente, traz libertação. Se tu já perdoaste, quem somos nós para não nos perdoarmos? Ajuda-nos a aceitar o teu perdão, a crer que fomos lavados, purificados, tornados novas criaturas. O passado ficou para trás, eis que tudo se fez novo. Pai misericordioso, nós oramos pelos nossos sonhos desta noite. Que sejam sonhos pacíficos, restauradores, até mesmo proféticos. Fala conosco através dos sonhos, assim como falaste com tantos na Bíblia. Dá-nos sonhos que trazem direção para decisões importantes, que trazem resposta para perguntas que fizemos, que trazem conforto para dores que sentimos. Mas protege-nos de pesadelos, de terrores noturnos, de sonhos perturbadores que vêm do inimigo. Declara que todo pesadelo é cancelado em nome de Jesus, que toda opressão espiritual é quebrada, que toda influência maligna é removida. Que possamos dormir profundamente, sem interrupções, sem acordar assustados no meio da noite. Senhor, para aqueles que sofrem de paralisia do sono, de sonhos lúcidos perturbadores, de experiências espirituais negativas durante o sono, traz libertação completa. Quebra toda a porta aberta para o mundo espiritual que não deveria estar aberta. Fecha toda a brecha por onde o inimigo tem acesso. Sela-nos com o teu sangue precioso. Cobre-nos com a tua proteção. Guarda-nos em perfeita paz, enquanto descansamos nos teus braços eternos. Pai amado, nós te agradecemos do fundo dos nossos corações por este momento sagrado de oração. Obrigado por sempre nos escutares, por nunca nos abandonares, por estares presente em cada detalhe das nossas vidas. Obrigado porque não importa quão difícil foi o dia, sempre podemos vir à tua presença e encontrar paz, consolo e renovação. Obrigado pela promessa do Salmo 4, que nos ensina a deitar em paz e dormir seguros, confiando que só tu, Senhor, nos fazes repousar protegidos. Que esta oração seja como um manto de paz sobre cada pessoa, envolvendo-a com o teu amor enquanto dorme. Que acordemos amanhã renovados, fortalecidos, cheios de esperança e gratidão. Que cada nova manhã seja uma oportunidade de colocar-te em primeiro lugar, de buscar-te antes de todas as coisas, de viver para a tua glória. Obrigado porque a tua misericórdia se renova a cada manhã, porque as tuas promessas são fiéis, porque o teu amor nunca falha. Entregamos nas tuas mãos esta noite e todos os dias que virão, confiando que tens o melhor para nós. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, se sentiste a paz de Deus envolvendo a tua vida, eu te convido a fazer 3 coisas neste momento. Primeiro, escreve Amém nos comentários para que juntos formemos uma corrente de fé e possamos orar uns pelos outros. Segundo, partilha este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Alguém que está a passar por dificuldades, que precisa de uma palavra de esperança, que precisa sentir a presença de Deus. Pode ser um familiar, um amigo, um colega de trabalho. Não guardes esta bênção só para ti, espalha-a. E terceiro, se ainda não és inscrito no canal, inscreve-te agora e ativa o sininho das notificações para receberes todos os dias uma nova oração, uma nova mensagem que vai edificar a tua fé e fortalecer a tua caminhada com Deus. Aqui é o teu lugar de encontro diário com o Senhor, um espaço de paz, de oração e de crescimento espiritual. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe poderosamente, que te guarde durante esta noite, que te dê um sono profundo e reparador e que te faça acordar amanhã com alegria, com saúde e com a certeza de que és profundamente amado por Deus. Vai em paz, descansa nos braços do Pai e que a bênção do Senhor esteja sobre ti e sobre toda a tua família. Boa noite e que Deus te abençoe abundantemente. Amém.